grego veio depois, e depois o Medo-Persa. Império Romano, e nós não temos muita coisa de Roma até os dias nos quais nós vivemos hoje, porque Israel foi espalhada por todo o mundo naquela época. Então não vemos muita coisa sobre isso. Pode continuar. Deixe-me fazer uma pergunta. Por que o Senhor usaria um rei pagão? Deus deu o sonho primeiro para ele? Por que ele traria esse sonho nesse tempo? Ele poderia ter dado a um profeta em Israel, por exemplo, numa época em que não havia oposição, mas Deus dá o sonho para um rei que nunca chamou por ele, que nem o conhece, um rei pagão. Sim, é interessante ver isso. Não sabemos o porquê nem como, mas o que vocês pensam sobre isso? Parece que o Senhor usou sim. Podemos pegar o exemplo de Ruth, uma moabita, que foi trazida para dentro da linhagem de Cristo, mostrando que a salvação não estava restrita aos judeus, mas o impacto daquilo que eles estavam trazendo beneficiaria todos os gentios. E esse foi o chamado do Messias. Era para ser uma aliança e uma aliança também para os gentios, conforme vemos em Isaías capítulo 42. Então, essa oportunidade que Deus está usando nos mostra que a revelação e a mensagem de Deus são para todo o mundo. Mas por que Deus fez isso? Provavelmente só Ele sabe, mas Ele está falando de impérios do mundo. É disso que o sonho fala, desde, na verdade, até a eternidade. Por que não passar isso para o líder do maior império do mundo daquela época? E realmente entregar através de Daniel. E ele teve até que explicar o que ele tinha sonhado e por aí vai. Mas ele era o líder do mundo naquela época. Então, na minha maneira de ver, eu entendo porque Deus deu a ele em primeiro lugar. Ele queria que Daniel fosse promovido no reino. Ele queria Daniel promovido. Se ele não tivesse tido aquele sonho, possivelmente não teríamos o livro de Daniel hoje. É verdade. Não é? Mas ele queria que Daniel estivesse em evidência, em um lugar de proeminência, que foi o que aconteceu, de acordo Sim. com essa ocasião. E talvez existem várias outras razões pela qual Deus entregou essa revelação a Nabucodonosor. Nabucodonosor não teve muita coisa a ver com Não aquilo, apenas o sonho. Daniel falou que ele tinha sonhado e interpretou o sonho. Falamos de Nabucodonosor, mas quem foi usado mesmo foi Daniel. Verdade. Mas também vemos aqui que o cetro de poder estava nas mãos de um gentil. Certo. Até Jesus disse, até que se cumpra o tempo dos gentios. Foi aqui que começou, de certa forma, esse tempo específico, quando Israel foi tirado de sua terra e estava em diáspora na Babilônia. Judá, Israel depois Judá, tiveram o cetro de poder por centenas de anos. Certo. E eles eram os únicos na face da terra que conheciam Jeová, que conheciam Deus. Não havia nenhum outro povo na face da terra que conhecia Deus. E eles eram monoteístas, querendo dizer que adoravam apenas a um Deus, que é Jeová. O resto dos povos adoravam vários outros deuses, que na verdade não passavam de espíritos demoníacos. Mas por causa do pecado, porque eles desobedeceram a Deus e porque eles não ouviram os profetas que vieram, falando aqui de Jeremias, foi um, Ezequiel foi outro. Então o cetro de poder foi tirado das mãos dos reis de Judá e foi colocado na mão dos reis gentios e tem estado na mão deles desde então. O nosso tempo acabou, mas vamos continuar de onde paramos no próximo programa. Obrigado por estar conosco. Não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.
Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.